um pouco de histórico profissional, né? Aí no Brasil já atendi IBM, claro, Vivo, a governo federal, fui consultor de comunicação da Polícia Federal também, na época, fazendo um evento de crimes eletrônicos, chamado ICSAB, principal evento de crimes eletrônicos da polícia. E ao longo da minha caminhada e jornada, eu fui me moldando e formatando, né, dentro de algo que eu acredito, que é realmente fazer essa fusão para ser um mundo só, uma atmosfera só de negócios, prosperidade, Deus, parte espiritual, física, mental, emocional. Essas são as trilhas, as linhas que eu tenho caminhado nesses dias, né? E estou muito feliz, cara, estar aqui com vocês hoje, muito de verdade mesmo, porque eu creio que isso não vai parar aqui, tenho certeza que não, né? Quem tem se engajado comigo, que são vocês e mais algumas pessoas que estão também, talvez não puderam estar aqui hoje, nessa sala, mas são pessoas que me conhecem, né? Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje é um conteúdo real, cara, né? A gente não está vendendo aqui um atalho para o sucesso, a gente, pelo contrário, está vendendo aqui essa proposta de desenvolvimento humano, né? E qual que é o processo de ativação, né, cara? Como começou isso no meu coração, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, há 5 anos atrás, nos Estados Unidos, logo a gente entrou na pandemia. Eu vim cheio de projetos, né? Até tinha feito investimentos aqui na época para construir algo que fosse me dar a sustentação aqui nos negócios. E, cara, de repente, tudo que eu tinha que investir em comunicação, que eu montei um evento, fechou tudo aqui, né? Então eu falei, e agora, né, cara? O que eu vou fazer aqui? Foi bem, bem difícil, mas a gente tem uma mensagem dentro de nós que eu acredito, né? Que todo mundo tem no seu DNA uma carta, cara. Todo mundo tem uma mensagem para ser anunciada. Eu creio muito nisso, cara. Tem aqui pessoas que eu conheço, alguns eu não conheço, mas eu tenho certeza que há uma máxima dentro de cada pessoa, né? E a minha máxima sempre foi assim, em momentos de dificuldade, eu surjo com um pouco mais de força. Eu comecei a estudar um pouco sobre isso, né? Até na época que veio essa crise da pandemia, eu entrei e fiz esse livro aqui, ó. Eu escrevi um livro, eu comecei a fazer um monte de live, né, para encorajar as pessoas. Tava muita gente em casa, vocês lembram disso? Vocês também ficaram em casa, também fiquei. E eu comecei a produzir conteúdos de ativação, conteúdos para trazer esperança, encorajamento, né, para as pessoas. E isso foi um movimento que foi gerado. E quando você gera um movimento, algo acontece. Eu não sei como você tem vivido, talvez esperando algo, mas uma das coisas que a gente vai aqui encorajar você é se movimentar, né? E às vezes se movimentar no momento que nada parece estar se movimentando é um pouco difícil. Então a gente age muito por fé, por princípio, assim, cara, vamos para cima, cara. Né? Independente da sua religião, né, do seu credo, mas a gente acredita muito nisso. Fala, cara, vamos virar esse jogo, né? Tanto, até às vezes uma palavra motivacional, né? Vamos virar, vamos tirar aqui até que cai não, cara, a gente pode mais, né? Somos um time e tal. Então tem muitos dentro de mim, foi assim que surgiu esse livro chamado Ativação. E eu vou contar um pouco para vocês do princípio da ativação, do que eu acredito. E vocês vão ver que faz sentido, cara. Então, é muito louco isso, porque ativação é uma decisão que você toma. A ativação é um comportamento que você decide seguir, e a partir daí você começa a gerar novos pensamentos, e você começa a gerar atitudes e resultados com esses pensamentos. Então, eu tenho experimentado isso na prática, né? Muitas vezes eu preciso utilizar isso mediante as batalhas, dificuldades que a gente enfrenta. Então, por exemplo, esse ano foi um ano que eu fiz 2 cirurgias, uma na coluna, que abriu aqui, e a outra e uma no tornozelo. Então, assim, foi um ano bem difícil. Na América, você ficar sem trabalhar, sem se movimentar, é bastante difícil, né? É diferente das regras e o jogo que corre no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, cara, se você ficar uma semana aqui parado, já complica demais. Mas a gente anda por esse princípio que eu falei para vocês, a gente acredita nesse movimento, aí eu comecei a me movimentar. Então, eu vou falar muito de movimento aqui hoje, né? E quando eu falo de movimento, às vezes fala, pô, movimento é passageiro, depende, cara. Às vezes o movimento ele te põe na pista necessária para você continuar a sua jornada. Isso é muito importante você saber disso, né? Às vezes alguém fala assim, mas só um movimento, mais movimento. Não, não é mais movimento. É o movimento que deu seu destino. É o movimento que fez você acordar, é o momento que você despertou. É o momento que fez você voltar para a pista, voltar para o jogo, entender o seu chamado, o seu propósito e caminhar sobre a sua história. Então, assim, não é só mais um movimento, é o movimento da sua vida. Né? Nunca deixe pessoas menosprezarem aquilo que impactou o seu coração. Sabe por quê? Porque só você sabe o que você passa. Só você sabe o que você acredita. Só você sabe quais são as suas lutas, seus gigantes e quais são os seus desafios que tem que vencer todos os dias.
Por isso que eu vou falar muito sobre isso lá no final da nossa apresentação, sobre a gente escolher com quem anda, cara. Quem são as pessoas que estão falando na minha vida? Quem são as pessoas que estão me influenciando? Quem são aquelas que realmente se alegram comigo quando eu me alegro, quando eu tenho uma vitória? Gente, a coisa mais difícil que existe, vai por mim, cara. Você pode anotar na sua mão aí, ó. Talvez nessa mão aqui, você não vai achar 5 pessoas que se alegram com os que se alegram. Cara, é difícil. Cara, é muito louco isso, que naturalmente parece que o homem tem uma inveja, né? A gente até fala inveja santa, né? Porque quando você acha pessoas que se alegram com os que se alegram com a sua alegria, essa pessoa, ela tira o melhor de vocês, tira o melhor dela, e vocês juntos celebram. Quando você tem esse princípio de se alegrar com as pessoas, né, ainda que você não consiga, mas você fala, cara, é o seguinte, eu tô aqui, mas eu quero me alegrar com você. Você gera uma atmosfera de pessoas prósperas no pensamento. Eu vou falar um pouco de prosperidade aqui para vocês, mas qual que é o tipo de prosperidade que eu acredito? Por isso que a gente está aqui fazendo esse movimento, criando agora com vocês. É o nosso primeiro movimento oficial de ativação mesmo. Tem um evento que eu faço aqui nos Estados Unidos, a 4ª edição, chamado Metanoia, Transforme Somente Seus Negócios. Mas ela é focada em mentalidade e em business. Né? Esse movimento aqui da ativação, que a gente está fazendo hoje, nossa primeira aula, é o primeiro de algo muito grande que a gente acredita. Então a gente se preparou bastante para isso. Então qual que é o meu conceito de sucesso, pessoal? Sucesso para mim não são coisas que você pode possuir e perder. Sucesso para mim não são ativos fixos. Não é dinheiro, não é casa, não é carro. Cara, sucesso para mim é quem você se torna. Então, se tornar para mim é sucesso. Sabe por quê? Se tornar é construir uma mentalidade, cara, quase que imbatível. Eu não vou colocar totalmente imbatível, porque a gente depende do Senhor para muitas coisas. Mas assim, quando você faz esse tipo de investimento na sua vida, para falar assim, ó, é o seguinte, eu não vou aceitar que todo mundo diga para mim o que é sucesso, porque eu sei o que é sucesso. Sucesso é a pessoa que eu me torno. Sucesso é aquilo que eu estou construindo na minha mente que ninguém pode tirar de mim. Então isso é sucesso. Então, algumas coisas, né? Estou só dando um overview aqui, nós vamos começar aqui a compartilhar um conteúdo oficial com vocês, que inclusive a gente vai disponibilizar para quem quiser esse conteúdo aqui. E, cara, de verdade, vocês vão perceber que a gente acredita também no poder do design, tá bom? A gente gosta muito do que a gente faz aqui e a gente faz tudo muito bonito. Quando você vê alguma coisa que não está muito bonita, a gente fez. A gente gosta dessa excelência, a gente acredita nisso. E a gente tem pessoas aqui que são muito boas no que fazem. Nós temos um time, tá, pessoal? Não faço nada sozinho, não. Tem muita gente que vende aí, às vezes, uma facilidade do marketing digital para vender coisas para vocês, mas nós não fazemos isso. Nós sabemos que as coisas precisam de estrutura, tá bom? Se eu tirar aqui o meu inglês aqui da palestra, eu preciso que eu não estou vendo vocês agora aqui, preciso que alguém do meu time só mande para mim um WhatsApp aí, falando que está tudo bem, vocês estão me vendo e me ouvindo. Alguém escreva para mim aqui no meu WhatsApp, alguém do nosso time, se tiver alguém aí, dá só um oi aqui para falar que está tudo bem, porque eu não vi vocês mais. Pode iniciar, beleza, já me disseram que está tudo certo aqui. Pessoal, bem-vindo à Activation Experience. É um evento de transformação, um evento de identificação, um evento de autoconhecimento, um pouco de inteligência emocional e bastante também inteligência espiritual. Vocês vão perceber que a gente fala um pouco disso. Então, para iniciar, eu falei para vocês que eu tenho um livro chamado Ativação, que eu acredito muito nisso, de verdade. É algo que a gente vive. E não é só, como eu disse, um movimento, né? Algo que está no nosso coração. Quem anda comigo sabe disso. A gente tem batalhas, como todos vocês têm, mas a gente tem administrado as batalhas com honra. Né? Então, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o princípio da ativação. De onde surgiu isso no meu coração e como isso foi carregado dentro da minha mente, né? Gênesis 1, 6 fala assim, ó, então, Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-las em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão, outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou, veio a manhã, e esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome terra, e nas águas que se havia juntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que tudo isso era bom.
Gente, esse princípio é muito legal, eu amo isso daqui, porque é um princípio que está dentro de mim e de você. Olha só como funciona o pensamento de Deus, né? Primeiro ele cria todas as coisas. Do original criar chama-se bará. Bará é uma criação a partir do nada. Então só Deus pode fazer isso, né? Criar algo do nada, assim como criou a gente, assim, qual a matéria-prima, né? Foi criada todo o universo. Então ele criou todas as coisas, que é o bará. Depois ele vem organizando todas as coisas, ativando todas as coisas, que é o raiá, que ele fala, haja luz, né? Que ele fala, mar, produza peixes, né? Árvore, terra, produza árvore. Então, assim, ele primeiro organiza, primeiro ele cria todas as coisas, depois ele organiza. Então, quando ele faz essa separação, a terra, água, fica tudo no lugar só. Quando ele faz isso, aparece a terra. Qual que é a lógica disso? A lógica disso que eu acredito é que todos os recursos que você precisa para a vida já estão disponibilizados dentro de você. O que acontece e que precisa acontecer é uma organização para que aquelas coisas apareçam. Faz sentido para você isso? Para mim faz muito sentido. E quando você não consegue perceber, quando não aparece nada, porque está desorganizado, só baixar o meu ar aqui condicionado, está desorganizado, então precisa haver um raiar de Deus, uma organização, uma ativação para que as coisas comecem a funcionar. Eu vou tentar explicar para vocês agora, talvez, uma coisa mais do nosso dia a dia. Gosto muito desse exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Já está aparecendo aí para vocês um teclado, certo? Então, para quem vai em show, para quem vai em igreja, já viu que existem teclados, cara, com muitos botões. E eu sempre reparei isso, por muito tempo de igreja e tudo mais, eu sempre reparei o teclado e fala, cara, duvido um músico que aperta todos esses botões, sabe fazer funcionar tudo que tá ali dentro. Aí eu pensei, fala, cara, assim é a minha vida, assim é a minha mente, assim é o meu corpo, tá cheio de sensores e botões que ainda não foram utilizados. Então, esse é um princípio básico e prático da ativação. Quem criou esse teclado, criou com a proposta de utilizar todas as funcionalidades, senão ele não colocaria botões, né, efeitos e tudo mais que existe no teclado. Se ele colocou, é porque um dia ele quer ver isso funcionar, só que ninguém faz funcionar, cara. Eu não vi ainda alguém, vocês podem me falar, me corrigir aí, alguém que fala assim, ó, cara, eu sei usar, algum músico, né, que eu sei usar todos os botões e efeitos desse teclado. Não usa. Então o que eu percebi? Que as nossas vidas também são assim. Né? Então, o que eu acredito? Que a ativação ela é reacender o que Deus já depositou dentro de você. Gente, vai pegando isso aí. Quando você pegar isso que eu estou dizendo para você, você vai perceber que tem chance, que ainda não acabou, que ainda tem esperança, que pode ainda acontecer. E para acontecer depende de uma decisão. Né? Você pode falar assim, como é que eu faço isso, cara? Como é que eu coloco a minha vida num processo de ativação? Primeiro ponto é você reforçar a sua identidade. Né? Uma coisa que eu percebi. Uma das coisas que mais acontece com as lutas, com as dificuldades, com as pessoas que estão ao nosso redor, é alguém falar que você não é aquilo que você foi chamado para ser. Você começa a ter uma crise de identidade. Aí você começa a não andar mais pelos seus pontos fortes, só pelos seus pontos fracos, né? Então você não explora seus pontos fortes. Você não traz importância àquilo, você não gera uma autoestima. Está sempre para baixo, sempre deixando alguém pautar o seu coração. Então você começa a perder o seu valor próprio, cara. Então, para você blindar e acontecer e andar sobre a sua história com ativação, você tem que ter valor próprio, né? Ter domínio próprio, saber a sua área de confronto, saber a sua área de potência. Então, tem muita gente aqui nessa sala que talvez não explora ainda a sua potência, cara. Não explora aquilo que seu próprio pai acredita, filho, você é bom nisso aqui, cara. Filho, você é bom nisso aqui. O que a gente mais escuta são palavras de derrotas, né? E comparação, e vitimismo. Você vai se enfiando, pondo para baixo. Mas a nossa natureza, se você não mexer em nada na sua mente, deixar ela mais original, ela volta a ser quem é. Então o que acontece? Durante a nossa jornada e o nosso crescimento, vamos instalando drives, cara, que não competem a nós. E nessa aula de hoje, que a gente está falando com vocês aqui, vocês vão aprender um pouquinho a como desbloquear e tirar esses drives mentais recorrentes que fazem você decidir a mesma coisa sempre, num processo inconsciente,
de pensamentos automáticos. É um pouco disso que eu quero falar com vocês. Pessoal, tá fazendo sentido até agora? Eu não tô vendo vocês, mas a minha equipe fala assim, dá um joinha aí. Depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Para vocês, vá anotando aí direitinho. Quem quiser depois ter alguma pergunta, a gente está aqui, claro, dentro da nossa competência, a gente vai responder. Se a gente não souber, a gente responde para você depois. Lembrando, eu não sou neurocientista, tá bom? A minha formação é marketing, especialização em MBA e marketing também, né? E tem a nossa parte de ensino bíblico também. Mas a gente tem uma história de vida, e eu creio muito nisso. Né? Tudo que a gente passa e consolida e condensa em conteúdos que são transformadores. É claro que aquilo que eu passei como experiência não precisa passar. Esse é um processo legal quando você se une a mentores, a líderes, a coaches, né, pessoas que vão te dar uma direção para aquilo que já passou. Tem gente nessa sala aqui, com certeza tem coisa para me ensinar. Nós somos recursos uns dos outros. Sempre falo, quando Deus quer presentear alguém, a gente viu uma pessoa, cara. Então, você está aqui hoje, eu posso ser um presente para você. Se tem gente aqui nesse grupo aqui que quer fazer network, pode abrir para isso, cara, com certeza tem um presente, um recurso dentro de alguém para você. Por quê? Lembra que eu falei? Eu acredito nisso. Cara. Tem uma carta, tem um tesouro, e o nosso papel aqui é tirar esse tesouro, assim, mostrar para você, diante dos seus olhos, tá aqui, cara, ó como você é bom nisso aqui. E durante a minha jornada de agência de propaganda, publicidade, minha escola, tudo que eu já fiz, tem sempre alguém, cara, que foi encorajado por palavras que eu disse sobre aquela pessoa, por acreditar no potencial. Então, é muito louco isso. Então, assim, eu não estou dando mérito para mim. Eu estou dando mérito para Deus que colocou isso em mim. Então, quando eu comecei a perceber isso, por isso que eu escrevi o livro, por isso que eu comecei a falar sobre ativação, eu falei, tem algo dentro de mim que ativa as pessoas. Tem algo na minha fala que conecta a pessoa ao destino dela. Tem algo dentro de mim que faz as pessoas refletirem sobre o futuro destino delas. E onde elas não estavam enxergando, elas passam a enxergar agora. Então, fica atento aí. Porque é algo diferente, você vai perceber. Depois você vai comentar comigo. Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Então, olha que interessante. Né? O neurocórtex ativa as respostas. Então, assim, aqui tem uma lógica muito interessante. Olha só, não sei se você está conseguindo ler comigo aqui. Ó. Respostas ao estresse apenas pelo pensamento. Enquanto as pessoas pensam sobre seus problemas, elas ativam esses químicos, né? Que significa que os nossos pensamentos podem nos deixar doentes. Tem um erro de português aqui. Então, se é possível que os nossos pensamentos... presta atenção. Se é possível que os nossos pensamentos podem nos deixar doentes, então é possível também que os nossos pensamentos podem nos curar. Uma vez dei um exemplo do Metanoia sobre meu avô. Eu chegava em casa, talvez alguém conheça meu avô aqui, né? Ele já faleceu. Mas eu chegava em casa, cara, meu avô estava sempre assistindo aqueles programas de televisão de violência. E assistindo. Cara, quando eu vi, meu avô estava em depressão. Eu gosto de falar esse exemplo porque é muito prático e provavelmente você tem uma avó, uma mãe que fica vendo essas coisas que depois entram em pânico, achando que todo mundo é assim, que tudo tá assim, né? Porque na verdade nós não enxergamos o mundo como ele é, nós enxergamos o mundo como nós somos. A gente enxerga de dentro para fora. A gente enxerga o mundo de acordo com as nossas lentes e as nossas experiências, cara. Vai anotando aí essas chaves que vão virando aqui, para que depois você desenvolva um pouco mais sobre isso. Então, se é possível que as minhas crenças e o meu pensamento, que gera um comportamento, que gera uma emoção, faz com que eu fique doente, cara, então é possível que se eu pensar coisas boas, principalmente sobre mim, eu vou conseguir ter resultados exponenciais, eu vou conseguir ter uma vida plena somente com pensamentos, cara. Esse é um princípio poderoso de ativação. Sabe o que é isso? Você acreditar que você pode gerar imagens. Eu falei isso lá na frente depois. Eu gosto desse assunto que eu já atropelo ele. Você pode gerar pensamentos positivos sobre você e trazer cura, e trazer felicidade, e trazer plenitude. E não precisar esperar acontecer algo para te deixar feliz. Então é muito louco isso. Uma coisa também que eu queria falar é sobre hábitos. Vou tomar uma aguinha aqui. Olha que interessante. O nosso cérebro é muito louco, cara. Ele armazena informações durante toda a nossa vida, simplesmente para deixar automático alguns processos sem a gente precisar pensar. Então você não pensa para escovar o dente, você não pensa para abrir uma porta, você talvez nem pense mais para dirigir um carro, às vezes, né? Vou virar para cá, vou virar para lá, sai virando, né, cara? Você tá andando, né? Então você não pensa para fazer muitas coisas.
Porque existe uma automação no seu cérebro, e esses hábitos, eles vão fazendo com que a gente tome decisões automáticas, até em coisas que são importantes, mas está lá armazenado. Por isso que existe, né, esse conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticos, inconscientes, que a gente adquire através da repetição. Então você faz tantas vezes a mesma coisa que você agora faz de forma automática aquilo que é melhor para sua mente. Então, é difícil, às vezes, a gente romper um ciclo de automação. Então, eu estou falando isso para você porque, de vez em quando, eu me vejo entrando em alguns ciclos. E a gente faz isso todos os dias. De manhã, por exemplo, cara, você sempre olha o Instagram, você sempre olha o WhatsApp, você sempre vai pro Facebook, você sempre posta uma foto, você sempre quer fazer um post. Então, tem coisa, você sempre levanta pelo mesmo lado da cama, você sempre dorme do mesmo lado, você faz umas coisas que são bem repetidas. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a repetir mais ainda, para a gente começar a ficar cada vez mais econômico e durar mais nosso dia, nosso pensamento, né? Então, para pensar um pouquinho sobre os seus hábitos. Quais são os hábitos que você tem deixado no automático, que você repete ele todas as vezes? Tem coisas que são boas, mas tem coisas que são ruins, cara. Tem gigantes que se levantam, que você fala, cara, isso aqui só está acontecendo porque eu estou tomando uma decisão por pensamentos inconscientes que estão me levando para o mesmo lugar de novo. E eu não estou percebendo isso. E eu tenho essa leitura hoje, pela minha consciência, né? O que é você trabalhar a neuroplasticidade, cara? É você olhar o consciente com o inconsciente e fazer uma leitura analítica, uma mente analítica que olha esses dois pontos e fala, peraí, tem um gap aqui, cara. Então, antes de a gente entrar mais profundamente em ativação, como já falei para você do princípio, eu quero que você se conheça. Não tem como você ser ativado se você não se conhecer. Então, um dos princípios do autoconhecimento aqui para você ser ativado é você pensar um pouco sobre você. Pensar um pouco sobre os seus problemas, refletir um pouco sobre a sua realidade. Né? O que tem causado repetição na minha vida? O que tem causado tomar as mesmas decisões e falar de novo isso aqui, cara? Mas de novo. Então, assim, eu estou muito de olho nisso. E sabe de uma coisa? Não significa que você não precisa de ajuda. É muito interessante isso, porque você pode, às vezes, encontrar dificuldade em ver um ciclo se repetindo e você cair nele de novo. Você pode pedir ajuda. Né? Eu faço isso, cara. Então, assim, eu não sou bom em tudo, não. O que eu faço? Eu peço ajuda, cara. Eu tenho amigos. E esses dias eu pensei numa coisa muito interessante. Falei, cara, sabe qual é o meu maior patrimônio da minha vida? São os meus amigos, é a minha rede de relacionamento. Então, assim, pense um pouquinho. Onde estão os seus principais valores? Né? O que você está acumulando aí dentro do seu coração, da sua mente? Né? Então, assim, cuidado para você não acumular coisas fora, muitas vezes, querendo que isso mude dentro. Eu recomendo você acumular conhecimento, a ponto de as coisas externas não pautar o seu coração. Porque muitas vezes, pessoas mandam na sua agenda. Muitas vezes, pessoas, por hábito, têm o controle da sua mente e do seu coração. E por muitas vezes, você fica chateado ou triste porque alguém falou e fez e mudou uma agenda, mudou alguma coisa na sua vida. Então, é um parênteses aqui no meio da automação cerebral que eu estou dizendo para vocês, né? Então, eu creio que nós precisamos tomar cuidado com a nossa rotina automática de pensamentos e decisões que vêm de forma inconsciente, a gente acaba fazendo a mesma coisa. Acho que a partir de hoje, você vai começar a perceber coisas automáticas que você faz, que você tem que sair fora disso aqui. Eu vou dizer por quê. Daqui a pouco você vai entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, assim, quais são os nossos problemas, né? Eles ficam armazenados no nosso cérebro. Então, tem muito trauma no nosso meio, né? Muito trauma do passado que define o nosso presente e atrapalha o nosso futuro. A Bíblia diz para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Por que a Bíblia fala isso? Cara, ela fala justamente para que você não tenha o seu presente alterado com informações corrompidas do passado, para que isso atrapalhe seu futuro. Então, assim, os seus pensamentos, vão vir pensamentos. Então, quando você começa a se conhecer e trabalhar um pouco mais você fala, pô, peraí,
Isso aqui é uma memória armazenada. E 95% dos pensamentos, eles são essas memórias armazenadas que nos levam a decidir. Somente 5% dos pensamentos são aqueles que vão escrever uma história nova. Lembra que foi da neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de fazer novas conexões neurais que vão te dar a possibilidade de um novo aprendizado. Então, assim, talvez você está pensando na sua idade, na sua história, o que você já fez, na sua formação. Eu sou economista, sou engenheiro, sou advogado. Será que eu posso aprender algo novo? Você pode aprender algo novo todos os dias. O seu cérebro permite isso, as suas conexões neurais, seus neurônios permitem isso. Só que os seus pensamentos falam assim, não, cara, usa a sua formação atual, não dá para migrar, não dá para transicionar, não. Você fez isso aqui, é isso, vai morrer com isso aqui. Então, não. Então, assim, nossos pensamentos, né, são drives mentais, às vezes, instalados, que impede a gente de ir para frente, né? Então, lembra que eu falei? Qual o problema disso? Cara, a gente acorda e faz a mesma coisa. Então, são circuitos, memórias do nosso cérebro, que faz com que a gente se conecte com nossos pensamentos a pessoas, e as pessoas vão levar a determinados problemas. Determinados problemas vão trazer para você uma reação mental que vai gerar um pensamento, que vai te gerar uma emoção, que vai te gerar uma atitude. E aí, tá lá você de novo, repetindo sempre as mesmas coisas. Então, assim, essas memórias que vêm pra gente, elas trazem emoção. Eu vou contar para vocês um testemunho esses dias, que aconteceu comigo. Vou contar agora, aliás. E tudo que eu falo aqui, pessoal, são experiências que eu passo, eu vivo isso, e que eu aprendi. Então, por exemplo, eu participei agora dos Legendários, né? Não sei se já fizeram aí, se alguém conhece, mas eu participei disso. Eu só ver então aqui. Legal, pessoal. Eu vou sempre olhando aqui, não estou vendo vocês, mas é aqui que tá falando aqui. Gente, tá fazendo sentido pra vocês aí? Quem tá aí, dá um joinha assim, tá fazendo sentido até aqui, né? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não sei se tá para abrir aí. Fala aí se pode, tá? Antes de a gente entrar para outro tópico aqui. Vou só concluir esse tópico e a gente dá uma pausa aqui daqui a pouquinho para a gente trocar uma ideia, tá bom? A gente tem 2 horinhas de aula aqui, tá? Só para vocês se programar aqui rapidinho. Então, eu entrei num desafio esses dias, me lancei realmente e estava preocupado, né? Porque é um acampamento que você faz na montanha, né? No mato e tudo mais. Eu tinha cirurgia no tornozelo, cirurgia na coluna, e eu tinha alguns medos, mas eu também tinha um porquê de fazer isso. Eu falei, eu vou fazer isso por minha família. Eu vou ficar 4 dias acampado e eu preciso ancorar a minha mentalidade em algo que vai me trazer um estímulo para que eu não desista. Então, sabe o que eu fiz? Eu já imaginei a minha família me recebendo como vitorioso no final daquela prova. E enquanto eu imaginava, eu comecei a me emocionar e eu chorei. Olha que interessante isso. Cara, enquanto eu imaginava, eu me emocionei e eu chorei. Sabe o que isso significa? O meu cérebro tirou uma foto daquilo que era futuro. O meu cérebro chamou a existência aquilo que não existe e acreditou como se existisse, como diz a palavra de Deus. Então, assim, são fatos reais de coisas que eu vivo, que eu quero ensinar você a fazer isso. Então, essas emoções, elas são muitas vezes experiências acumuladas passadas que querem definir o nosso presente. Então, assim como eu fiz um ensaio mental, vou te falar lá na frente sobre isso, para trazer uma realidade futura e meu cérebro acreditar a ponto de eu gerar uma lágrima e eu falei, é isso que eu vou seguir, da mesma forma, as experiências acumuladas no passado geram em nós pensamentos no presente que faz a gente decidir a mesma coisa de novo. Faz sentido, pessoal, para você? Dá um joinha aí para saber se vocês estão me acompanhando. E isso acontece, cara, muito nas nossas vidas. Então eu fiquei pensando, peraí, se está acontecendo isso de novo comigo, se tudo que eu estou decidindo está com base no passado, como é que está o meu livre-arbítrio, então? Como é que eu vou decidir algo novo se tudo que eu faço é uma experiência passada? Então, assim, até os seus 35 anos de idade, você vem só acumulando pensamentos, acumulando. Então, tudo que você faz, como eu disse, vai no automático. Então, o passado para você passa a se tornar familiar. Por isso que as pessoas não rompem, por isso que as pessoas não desenvolvem, por isso que elas estão paradas no tempo, porque elas estão com pensamentos acumulados do passado decidindo no presente, que vai bloquear o futuro dela. Então, assim, quando eu aprendi isso, cara, eu falei assim, meu, peraí, isso que meu cérebro está trazendo nem faz mais parte do que eu vivo hoje. Eu lembro que eu fiz uma live com
com um pessoal profissional no Brasil, e eu lembro que eles faziam as mesmas piadas, as mesmas coisas de quando a gente trabalhava juntos aí, e eu tive que parar uma hora a conversa, não era uma live não, era uma reunião, 3 pessoas. Eu falei, pessoal, peraí, é o seguinte, esse cara que vocês estão falando aí, que a gente está conversando aqui, ele não existe mais. Mas como assim, gente? Deixa eu falar com vocês. Vocês não têm ideia do homem que eu estou me tornando. Isso foi há 4 anos atrás. Eu estava já 1 ano aqui. Então, por quê? Porque eu busco transformação todo dia, cara. Entendeu? Você não pode. Tem gente aqui que me conhece há muitos anos. Você precisa me ver pessoalmente e falar, cara, a gente tem lógico a nosso fundamento, a nossa plataforma de existência, mas você não me conhece mais. Por quê? Eu estou em desenvolvimento, cara. Cara, eu estou num processo de transformação. Sabe assim? Então, assim, você precisa se desenvolver, você precisa pegar esse 95% de base do passado, lógico, ressignificar numa grande plataforma de experiência e dar um passo para o próximo nível. Usa os 5% e cria uma nova história. Pega um roteiro e faz de novo, cara. Então, assim, eu fico vendo as pessoas às vezes paradas, com reações emocionais, com coisas que não tem a ver mais com o tempo de hoje, porque ela parou, ela tem hábitos inconscientes que não permite que ela tenha um novo hábito. Então, assim, gente, eu tenho estudado um pouco sobre isso, cara, sobre neurociência, sobre dopamina, e todo mundo fala a mesma coisa. Você quer liberar dopamina na sua vida? Faça algo que você não queira fazer, cara. Então, assim, eu decidi algo, por exemplo, eu não vou ser mais obeso, cara. Quem me conhece aqui fala, gordinho, tava gordinho, eu já fui. Mas lembro que eu fiquei mal, fiquei gordo, daí comecei a engordar de novo, aí parei de treinar jiu-jitsu, voltei no jiu-jitsu. Então, assim, eu já defini isso aqui. Então, uma das coisas que me faz a não ser mais gordo, sabe o que é? Falar publicamente para vocês aqui, eu não vou ser mais obeso. Publicamente eu falo isso para vocês. Por quê? Porque eu gero um compromisso na minha mente. Ela passa a acreditar numa nova informação que é contrária ao que o meu cérebro quer que eu fale. Então, estou pegando os 95% e colocando aqui, estou usando os 5% que me permite escrever um novo caminho neural e vou acreditar e vou seguir por ele. Você pode fazer isso. Tem percepções programadas na sua mente que não estão deixando você prosseguir. Fica de olho nisso, cara. Beleza? Gente, eu vou parar de compartilhar aqui para ver. Ficou mudo. Ricardo, você tá mudo. Ficou mudo. Agora tá bom? O som voltou aí? Voltou, só a parte normal. de compartilhar que faltou aí, né? Voltou, normal. Tá mudo faz tempo? Não, ficou uns só agora, 30 né? segundos. Legal. Então, gente, olha só, tem uma galera aí. Primeiro, assim, de novo, eu tô vendo que aumentou o número de pessoas. Obrigado, gente. Vocês estão aqui, estão firmes até comigo dessa hora aqui. Vou fazer mais um tempinho. Mas alguém tem alguma pergunta? Faz algum sentido que eu tô falando para vocês? Né, assim, eu queria ver se alguém quer falar alguma coisa. Se alguém não quiser, eu vou seguir aqui e vamos para cima. Tá bom? Tem muita coisa boa ainda e vai chegar a parte de ativação que vocês vão pirar. Lá tem umas mãozinhas aqui da N-Lady, show. Wilton, bora, Wilton, vamos para cima aí. Wilton quer falar? Quem quiser abrir para mim o microfone do Wilton aqui, vai ficar rico isso aqui, lembra que eu falei? Nós somos recursos uns dos outros, cara. Né? O Wilton é um cara também de mentalidade, de mente forte. De repente ele também quer compartilhar algo do coração dele para nós. Opa, Padovan, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Na verdade, eu estava aqui brincando com os botões aqui para mandar um joinha e eu cliquei na mãozinha, mas já que falou meu nome aí, eu queria já agradecer o seu tempo, essa aula, já fiz aqui várias anotações, mas vamos seguir aí com a ativação. Boa. E quem sabe a gente entra com as perguntas aí depois. Obrigado. Show, obrigado, então. O Itão do Mastermind aqui na Napoleão Hill, cara, que tem uma formação violenta, é brasileiro, fala com a comunidade americana, inglês, é um cara... Deixa eu te fazer uma correção, eu não faço parte da Mastermind, eu só estou falando isso porque isso tem peso jurídico, né? Entendi, tá bom. Eu sou certificado... Fala o que é aí. Eu sou certificado diretamente com a Fundação Napoleão Hill, aqui de Wise, na Virgínia. Legal, porque Mastermind é patenteado, né? O nome, né? Exato. Boa, desculpa, é verdade, cara.
Mas o cara é fera, isso aí pode processar se você falar. Ó, alguém não faz eu chorar aí, não. Alguém falou assim, voltar pro Brasil, cara, fala isso não, pessoal. Eu fico emocionado aqui. Vamos lá. Alguém quer fazer uma pergunta? Senão eu vou seguir aqui. Oi, Ricardo, boa noite. Fala, Anderson, beleza? Beleza. Até achei muito interessante o que você falou. Ontem eu até estava lendo um pedaço de um livro uma frase que me passaram aqui, faz muito sentido no que você falou sobre nós, né? E a frase era do Leonard Ravenhill e fala assim: cada um de nós existem três pessoas, a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. Uau, uau. Cara, Então, forte. Depois me manda escrito certinho com o autor. Vou te mandar. Vou isso nas minhas palestras, cara. Mas eu achei, cara, muito interessante, porque a gente acha uma coisa, as pessoas acham outra, mas Deus sabe, cara, o que ele criou a gente, o propósito que ele criou, e eu achei isso muito forte. Eu fiz essa publicação ontem no meu Instagram sobre ela, mas eu achei muito boa, né? Cada um de nós tem três pessoas aí. Aí eu vou te mandar. Porque nós não somos um pensamento, né, cara? Às vezes somos um pensamento. Então, assim, a gente está pensando coisa sobre nós não somos isso. Então, é um despertar, é uma realidade, é algo que a gente pode moldar daqui para frente, né? Legal, pessoal. Alguém mais aí para eu poder... Quem quer falar? Fala, Ricardo. Prazer, meu nome é Rodrigo Marques. Fala, Rodrigão. Prazer, cara. Prazer estar aí na sua aula. Duas perguntas aí. Eu perguntei, né, a respeito de voltar para o Brasil. Você falou aí que chora. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa visão, né? Eu morei aí no último ano e meio. Eu estava em Fall River, em Massachusetts. Uau. E voltei, cara. Você voltou agora? Acabei de voltar. Tem 60 dias que eu estou no Brasil aqui. Uau. E muitas pessoas me perguntam, eu queria saber um pouco mais de sua visão a respeito disso. E se o Legendários realmente vale a pena, é um investimento que vale a pena. Legal, obrigado por compartilhar, cara. Eu acho que a sua volta, né, cara, ela tem que significar para você um motivo, né? A gente nunca anda por necessidade, né? Sempre por princípio. Então, assim, o que eu penso? Quando a gente sai de um lugar, a gente nunca deixa o lugar, a gente só se moveu para um novo tempo, né? Então, eu sempre falo que o futuro, ele não é um tempo, o futuro é um lugar. Então, você foi para o seu futuro agora, Brasil, parece que foi para o passado, para trás. Mas não, é para frente que está andando, né? O que você tem que descobrir, cara? O que eu estou fazendo aqui? Gente, sempre tem uma vida, um propósito, alguém para receber a mensagem que está no seu coração. Sempre, cara. Nunca você vai ser uma pessoa inútil, nunca você vai ser alguém imprestável. Pelo contrário, sempre alguém vai se beneficiar da sua presença. Então, eu creio muito nisso, né? Nós somos, cara, arquitetos culturais, a gente molda a realidade. Só que, para isso, nós temos que acreditar em quem nós somos, por força daquilo que nós somos fortes, ressignificar aquilo que dá errado, transformar o insucesso em plataforma de sucesso, saltando para o próximo nível. Eu gosto muito de falar isso. Então, assim, Rodrigão, o que você está fazendo aí, cara? Você tem que ter isso claro na sua mente. Cara, eu tô aqui por um propósito. Eu tô aqui para cuidar da minha família. Eu tô aqui porque eu vou romper em algo que eu trouxe dos Estados Unidos para o Brasil. Eu vou transformar a vida de alguém. É assim que a gente vive. Vamos falar um pouco disso lá na frente. Com relação a Legendários, cara, um parênteses aqui, né? Eu vou falar um pouco sobre isso lá na frente. Foi muito bom você falar. Talvez a gente economize uma tela lá. Cara, é você ficar sozinho com você mesmo. Né? Ter um tempo para você. Nós não paramos para ter um tempo para nós, cara. Eu não sei quantas mulheres tem aqui, né? Mas falando Legendários é mais para homem, mas é o mesmo princípio. A gente não para ficar sozinho, a gente não para sem o celular para viver uma experiência com seus pensamentos, com Deus, para contemplar a natureza. E muitas das coisas que nós fazemos, queremos criar, já está tudo pronto naquilo que Deus fez, né? Tudo que existe hoje é sempre uma cópia do que Deus já criou. Outro dia eu estava vendo em perspectiva, Deus me deu essa oportunidade de ver um pássaro e um avião, um sobreposto sobre o outro. Parecia que era do mesmo tamanho os dois, mas que o pássaro estava pertinho e o avião estava longe. Aí eu olhei e falei, que interessante isso, cara. Cara, esse passarinho tá voando aí sem combustível nenhum, né, cara? E o outro avião lá lascando de combustível, os dois estão voando na mesma direção. Então, assim, a gente tem que parar, às vezes, ficar sozinho, o Legendário proporciona isso, para você ter alguns pensamentos e reflexões que você não consegue ter no nosso dia a dia. Pessoal, o que a gente mais tem hoje é assalto mental.
coisas que tiram nossa atenção. Então, todo mundo fala de TDAH, tudo mais, cara, porque é muita coisa, cara. Então, hoje, você assiste uma televisão com o celular ligado, falando com seus filhos, comendo a pipoca, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você vendo o Instagram, né, vendo o seu WhatsApp, assistindo um filme, é muita, como fala, é assalto de atenção. E o que acontece hoje? Disputa pela atenção. Então, Legendários é transformador, sim. Né? Você tem lá o seu encontro com Deus muito forte, e principalmente porque você fica refletindo sobre a sua família, sobre os seus princípios, e aí sabe o que acontece? Aquilo que eu estou fazendo aqui com vocês. Você encontra o seu valor, cara. Porque a pressão do dia a dia, as coisas que acontecem, faz a gente perder nossa autoestima e achar que nós somos emprestados, que a gente não vale nada. Quando você para um momento como Legendário, um momento como esse, fala assim, peraí, cara, peraí, eu tenho valor, cara. O que eu estou construindo na minha mente, o que eu estou me tornando, não se compara àquilo que eu posso possuir. Então você começa a dar valor em você e falar, cara, gente, quando eu falo dar valor em você, não é que eu estou querendo falar que você é Deus, não, cara. Estou querendo dizer que existe um Deus que habita em você, que te coloca na pista do seu propósito, tá bom? Gente, alguma pergunta aí para poder seguir aqui? Regis também está na área aí, um amigo que eu amo demais também. Cara, vocês são preciosos. Estão aqui, o Ale também está aqui. Não consigo ver depois todo mundo. Mas estou vendo aqui alguns nomes. Obrigado mesmo. Muito feliz de verem vocês aqui, viu? Vou seguir a aula, tá bom, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Boa. Eu perdi aqui a permissão de compartilhar a tela, equipe. Você tem que me falar aí. Habilita eu aí. Estou sem permissão de compartilhar a tela. Botãozinho. Agora apareceu de novo. Boa. Obrigado, gente. Essa galera minha aqui é incrível, gente. O pessoal acredita demais em mim. Vocês estão vendo a tela aí, né? Pô, peraí. Deixa eu projetar aqui agora. Então eu falei um pouquinho, né, dessas memórias no cérebro, são nossos circuitos neurais. Vou tirar aqui, opa, peraí, o meu inglês aqui. Então a gente começa o dia com pensamentos do passado. Então a gente começa a conectar nossos pensamentos com pessoas, com problemas, com automação. Então a gente está vivendo o dia de hoje no ontem. Olha que interessante, você acorda puxando memórias automáticas, fazendo as mesmas coisas. Então, ou seja, você era para viver um presente, está vivendo no passado. Então, é com um programa de computador, né, cara? Você está rodando só aquilo que já está instalado. E aí você não está conseguindo instalar coisas novas. Então, a gente vai, de alguma forma, acessar esses 5% aí que vão permitir que você escreva um roteiro novo para a sua vida, tá bom? Olha aqui, ó. Então, nem precisou, né? Eu encontro com você. Gente, eu tenho uma experiência, eu dei uma palestra sobre isso uma vez no Itaú, aí no Brasil, para a diretoria do Itaú. E eu, na época, mostrei meu livro para eles, e foi isso que me levou a fazer essa palestra para eles, no Itaú. E eu falei assim, um pouco da minha dificuldade na época da pandemia. A maior dificuldade que as pessoas enfrentaram é de ficar sozinhas com elas mesmas. Ali pegou, porque você tinha muitos conflitos, às vezes, e problemas emocionais que foram saltando, né? Foram saltando, cara. Quando você fica sozinho, as coisas saltam. Então, quando você fica sozinho, que você vai orar, vai meditar, vai respirar, vai pensar na sua respiração intencionalmente, você começa a identificar quais são os seus entulhamentos na sua mente, pensamentos ruins que vêm primeiro e se repetem. Medo, insegurança, vitimismo, procrastinação, comparação. Essas informações saltam primeiro. Então, você ficar sozinho é um desafio. Você ficar de olhos fechados é um desafio maior ainda. Você ficar sozinho, de olhos fechados e prestar atenção na sua respiração é um desafio maior ainda. Mas sabe qual que é o segredo? É você conseguir fazer isso para você, de fato, desentupir a sua mente com esses pensamentos que vêm e que te atrapalham, que fazem você a não conseguir ficar sozinho com você mesmo. Sabe quando a gente vai criar uma marca? Tem uma agência de propaganda já há muitos anos sobre o mercado publicitário, né? Teve épocas de a gente criar marca para campanhas grandes no Brasil, para lançamentos imobiliários, que a gente colocava assim, cara, 100 nomes na parede. Eu ensinava o pessoal e pedia para fazer, por quê? Porque o primeiro pensamento que vem, às vezes, não é o melhor.
na comunicação, na campanha, na chamada, quando a gente faz isso, e a gente vai, principalmente uma campanha que é de marca, de renome, as primeiras ideias não são as melhores, cara. Então você tem que ir gastando. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque quando você fica sozinho, você tem que gastar o seu pensamento, levar ele para um outro nível, para desentulhar a sua mente, para que você possa aí sim construir o seu futuro. Olha que louco isso, com o poder da visualização. Eu dei uma palestra disso no Metanoia aqui nos Estados Unidos, na Flórida. A gente fez a 4ª edição, foi aqui, e o próximo vou fazer em Nova York. E eu vou levar esse evento para lá para impactar os brasileiros também em Nova York. E quando eu criei esse tema, criando o futuro que você deseja com o poder da visualização, todo mundo já achou meio místico e tal, né, cara? Mas isso é real, cara. Se você gera uma imagem na sua mente, você acredita nela, você age por fé. Abraão fez isso, né? Quando Deus prometeu para ele que ele seria pai de todas as famílias da terra, e ele pediu para ele olhar para as estrelas e falar assim, tá vendo assim, ó, são incontáveis a sua geração. Cara, ele acreditou naquilo lá. Senão, cara, ninguém se move por algo que não acredita. Então, por mais que você tenha alguns desafios, mas se você acreditar, você se move. Se você não se moveu até agora, é porque você não acreditou. Então, por exemplo, Abraão, quando você recebeu essa promessa, ele acreditou que ele ia ser pai das nações. E ele já era velho, sua esposa era velha, os caras tinham 100 anos ou mais. Como assim? Então, assim, ele não questionou, ele acreditou. Por isso que ele é o pai da fé. Acreditou, teve a imagem que foi mostrada para ele, que a geração dele seria como essas estrelas, impossível de contar. E ele acreditou naquilo e foi até o final. Então, é importante você acreditar nas coisas que fluem de você. Só que, de novo, cara, conforme o tempo está passando e as informações estão chegando, a gente está ficando bloqueado de criar, bloqueado de imaginar. Não é pensamento positivo, é imaginação que gera um pensamento, que gera uma emoção que muda o comportamento. Eu estou vivendo isso, eu estou falando para vocês que funciona, como eu disse na experiência dos Legendários. Antes, na hora de eu entrar, que eu falei, vou ser desafiado aqui, eu imaginei algo muito forte sobre minha família, me emocionei em momentos que eu tinha que pensava em desistir, eu pensava naquela imagem, cara, se eu desistir, eu não vou ver isso que eu já vi e gostei do que vi, eu não vou ver isso, cara. Então, assim, nós vamos falar um pouquinho agora sobre ensaio mental. Isso para você é um pouco diferente, né? Isso também é um pouco, parece ser místico, mas como eu disse, não é místico, não. Porque a nossa mente, muitas vezes, ela traz para nós, como eu disse, esses pensamentos automáticos, às vezes por crise, por trauma, por coisas que deram erradas, e impede a gente de criar novas imagens. Existe um diagnóstico para nós que vai dar errado. Então, o nosso mindset é de sempre esperar que algo vai dar errado de novo. E a gente vive, então, pensando e vivendo, como eu disse, com pensamentos do passado, que vão impedir a gente de gerar uma expectativa do futuro. Então, nós não precisamos esperar as coisas darem certo para que eu, dentro de mim, sinta o prazer daquilo que um dia eu sonhei que dê certo. Cara, nem pede para eu repetir. Só anota aí, porque às vezes sai coisas que eu sinto que é para você. Então, assim, por que você tem que esperar o acontecer para você ficar feliz? Meu, depois que eu comecei a viver isso, que eu comecei a criar memórias e experiências emocionais, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, eu tenho tudo que eu preciso para ser feliz. Sabe por quê? Eu tirei todas as expectativas do futuro, trouxe elas para o presente, fazendo um ensaio mental. Isso fez com que eu já sentisse aquilo que eu um dia almejaria, sentisse agora no presente. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você se sente grato. E você começa a agradecer a Deus pela vida que você tem, pela família que você tem, pela saúde que você tem, pela inteligência que você tem, pela sua capacidade de escolher e pelo futuro promissor que você tem, que está vindo sobre você. E eu quero falar algo para você que está aqui me assistindo. O futuro está procurando uma pessoa, cara. Então fique disponível aí. E o futuro só encontra alguém quando você se movimenta. Eu falei isso numa das propagandas que você foi impactado aí. Não é frase de efeito, não. Isso é verdade, cara. Sabe assim? Tem algo para acontecer. Tem algo chegando. E você tem que falar assim, cara, isso é comigo. É comigo essa história. É comigo esse legado. Eu vou fazer a diferença. Eu vou impactar as pessoas. Porque Deus me chamou e Deus me capacitou. Você tem que pensar nisso, cara. Então, o que acontece
quando eu faço os ensaios mentais, é que neurologicamente, quimicamente, eu libero uma fotografia para o meu cérebro e ele acredita naquilo que eu estou pensando. Então, para pensar, cara, muitas vezes o nosso próprio corpo virou um pensamento de memórias e experiências passadas. Você passa agora a pensar com o seu corpo, não mais com a sua mente. Por isso que eu estou insistindo nesse assunto, parece ser repetitivo, mas isso é real, cara. Quando você conseguir fazer esses ensaios mentais, e eu sei fazer isso, né? Não vou fazer aqui agora com vocês, mas colocar desenhos mentais e tirar fotos do seu cérebro, da imagem, o seu cérebro acredita e você vai em rumo a isso. Isso é chamar a existência, aquilo que não existe. Isso é acreditar como se isso já existisse. Isso faz você prosperar. Sabe por quê? Você deixa de ser uma pessoa escassa, você deixa de ser uma pessoa vitimizada, você deixa de ser uma pessoa invejosa, você fala assim, olha só, cara, já tenho tudo. Ó, eu escutei o Pablo, né? O Pablo Marçal, vocês conhecem aí, o Pablo tem o jeitão dele, talvez nem todo mundo goste do Pablo, só que a gente tem que tirar o chapéu para ele pelo que ele fez na internet, pelo que ele faz pela família dele e a forma que ele pensa. Ele só chegou onde ele chegou porque ele tem um pensamento violento sobre quem ele é. Então, eu queria falar para vocês, eu estive com ele pessoalmente lá agora, né? E era um evento para 20 pessoas e tinha um network muito poderoso nesse evento. E o que eu vi, cara? Cara, é interessante, né? Vai todo mundo arrumadinho, né? Pô, o evento X, né, cara? Tem uns caras bilionários lá, deixou ele bem arrumado, né? O Pablo chega de short, né, cara? Tá de férias ignorando, deixa eu dar uma palestra lá, vai para um evento que custou caríssimo para todo mundo e vai de bermuda, sabe por quê? Porque ele não tem o coração dele nessa sociedade capitalista de imagens que precisam vender por aparência. É interessante falar isso, mas o Paulo ostenta, faz isso, faz aquilo. Não, cara. De verdade, ele não tem o coração nas coisas. Eu fiz uma pergunta lá para ele, tá gravado, depois eu vou publicar, que ele foi o primeiro cara que eu vi, bilionário, abrir o bastidor do bilhão, falando um pouco do seu estilo de vida, sem medo. Você não vê cara do nível dele falando coisas que ele fala, né? Por que isso? Porque, cara, ele não liga. Né? Então, assim, ele criou um processo na vida dele que ele consegue, através dessas químicas que eu tô falando pra você, desse circuito neural, falar o seguinte, cara, eu sou feliz tendo tudo ou nada. Ele fala isso pra vocês, eu creio no que ele que é verdade. Fala, cara, você precisa começar tudo de novo, Deus fala comigo pra doar aqui, eu dou tudo, começa de novo. Eu sinto verdade quando ele fala isso. Por quê? Porque quem ele se torna não está nas coisas que ele tem, só que nós, a audiência, compra as coisas que ele tem. Quando eu vou num evento que eu fui igual eu fui para modelar, hackear um pouco do mindset dele, do cara que ele é, não das coisas que ele tem, cara, eu saio de lá muito feliz. E eu saí de lá muito feliz. Porque eu consegui perceber essa simplicidade e a pessoa incrível que ele é, que apesar de ele falar do que ele tem, não é o que ele é de fato. O que ele tem não define quem ele é. Pelo contrário, o que ele é faz com que ele tenha o que ele tem. Então, assim, é muito louco. Lembra que eu te falei? Cara, quem está se tornando? Então, sucesso não é o que você pode comprar, sucesso é quem você se torna. Essa definição, eu creio demais, cara. Gente, você me escreve aqui, tá, Edson? Alguém que tá aí, está indo tudo bem, porque eu vou passar para frente um pouquinho aqui, tá bom? Então, assim, o seu coeficiente emocional tem que estar nesses 5% que vão te ajudar a tomar novas decisões, que vão quebrar ciclos e prisões mentais que te fazem ficar e viver do passado, vivendo todos os dias a mesma coisa. Então, aqui, esse hardware neurológico, né? Quando eu faço esses ensaios, cara, quando eu entro para valer, ensaio mentalmente uma ação, o nosso cérebro não sabe a diferença entre o que eu estou imaginando e o que está sendo experimentado no mundo. Ele não tem essa... Por isso que quando eu imaginei aquela cena da minha família me recebendo no 4º dia do legendado, depois de 4 dias no mato, quando eu fiz aquilo e eu choro, ele acreditou que aquilo é verdade. E o que aconteceu? Foi verdade. Então, quando você... Cara, é muito louco, assim, não tem como... A gente não fala da Bíblia, né? A Bíblia fala em Provérbios, assim, como o homem se imagina, assim ele é. Gente, isso é real. Cara, isso é real. Então, assim, eu não sei quais são os pensamentos que você tem sobre você. Eu não sei o que tem definido hoje os seus pensamentos. Eu não sei o que você está gerando dentro de você
que faz você gerar novas imagens sobre você, a ponto de você falar assim, eu criei o futuro agora. Eu estou acessando o mapa do futuro. Por isso que é difícil ficar sozinho, por isso que é difícil ter um novo pensamento, porque o nosso software está programado para pensar coisas do passado. Mas quando eu paro e faço um exercício para pensar sobre o futuro, que gera um pensamento, que gera uma emoção, eu choro, meu cérebro acredita, vai acontecer o quê? Eu vou chegar até o final da prova, vou encontrar minha família, e aquilo que eu imaginei virou verdade. Gente, faz sentido isso para você, cara? Então, quando eu imagino, eu não preciso esperar acontecer para que eu, de fato, fique feliz. Cara, eu fico feliz agora. Cara, isso é muito louco, essa experiência de você viver isso, cara. Isso, pessoal, é você viver uma vida ativada. Mas não para aqui, né? Não pense que está acabando, o que eu vou te falar ainda. O que aconteceu num processo de ativação, como funciona isso? Na prática, eu vou te mostrar como é um processo de ativação. Já falei do princípio lá, né? Mas peraí, eu mostrei o princípio, mas como que funciona isso com o homem? Vou te mostrar como funciona isso com o homem. Então, assim, quando você tem esses processos de ensaio mental, de desenhos mentais, você não precisa esperar ficar rico para você sentir a riqueza. Você não precisa esperar você ficar magro para você sentir a saúde. Você não precisa esperar os seus filhos crescerem na faculdade para você sentir que você se realizou. Cara, quando você para orar, para meditar com essa intenção de projetar esse futuro, gente, é muito louco isso. Sabe por quê? Porque se pensou, existe. Cara, isso é muito forte. Se Deus te deu a capacidade de você projetar imagens, cara, é porque ela tá aí dentro de você, isso existe. Tá inventando, não tá inventando não, cara. Você tá chamando a realidade. Você tá pegando o futuro, colocando no presente, vivendo agora aquilo que você... Por isso que eu falo, cara. Futuro não é um tempo, futuro é um lugar. E lugar você decide estar nele. É decisão, é atitude. Isso que falta às vezes para você e para mim. Tomar atitude, cara. Então não precisa esperar não o seu novo relacionamento, né? Sua nova... A família que você... Não, um dia, quando eu casar... Não, cara, já projeta, já ora, já medita, e já fica feliz agora. Já celebra o seu casamento, já faz o convite, cara. Fala em convites, e minha filha tá com 14 anos, né? Não sei se tá gravando, não tá aqui, eu vou falar isso aqui agora. Quer namorar, quer namorar, quer namorar. Aí eu fiz um ensaio mental com ela. Filho, é o seguinte, senta aqui, mamãe, sentou todo mundo na mesa. Aqui é o seguinte, ó. Você vai casar, né? Então, vamos lá, vamos fazer a lista agora aqui. Vamos fazer a lista agora aqui dos seus convidados, tem 14 anos. Quem você quer convidar, filha? Quem vai ser seu padrinho? Como é que é? O rapazinho de 14 anos tá ganhando quanto? Vai comprar a casa? Simulei o futuro, ela já ficou desesperada. Então, assim, porque virou realidade, vamos chorar. É pressão, cara. Porque, assim, é uma verdade, né? Quando você traz, você simula, começa a trazer nesse movimento, você começa a trazer uma consciência. Opa, peraí. Olha que interessante, gente. Isso também chama pensamento estratégico, cara. Quando você simula, você consegue enxergar o futuro para você decidir isso no presente. Eu falo isso porque eu fiz muita validação de startup no Brasil, na época, para saber se o business ia dar certo ou não ia dar certo. Fazer muita simulação mental, e ensaios mentais, e ensaios do negócio, para saber se ia dar certo. E falava o investidor assim, ó, não vai dar certo não. Por isso. Porque a gente vai para o futuro com a nossa mentalidade, simula, traz presente. Cara, isso é loucura, mas funciona, tá bom? Então, olha só, eu quero falar um pouquinho sobre chamado. Agora sim vocês vão entender o porquê da ativação, tá bom? Gente, vou tomar só uma aguinha aqui, vou dar vou parar um pouquinho a apresentação, rapidinho. Vou ter uma água aqui do meu lado, só para que você que está aí pense também alguma pergunta sobre ativação e a gente vai para cima, tá bom? Como é que vocês estão aí? Estão tomando água também? Deixa eu pegar minha aguinha aqui, peraí, rapidão. Tô vendo o Braga agora também, Braga, amigão meu também aí, irmãozão. Fernanda Ávila, cara. Quero falar um pouquinho da minha amiga Fê que tá aqui me escutando. Olha que interessante, né? Ela fez um post esses dias, voluntariamente, falando muito bem dessa aula que teria aqui. E ela comprou o conteúdo, assim, comprou o que diz, ela apoiou e fez um baita de um post bonito que chamou a atenção na minha casa aqui. O que é isso, cara? É você gerar um movimento. É você acreditar nas pessoas que carregam algo, recurso que está dentro de você, para você compartilhar, instalar e pegar e hackear aquilo que a pessoa carrega. Gente, quando você anda em comunidade, você anda em movimento,
você começa a pegar recursos uns dos outros. Quando você vê, cara, você tem todos os recursos que você precisa, porque você está andando em comunidade. Ó, vou voltar agora aqui rapidinho. Vou falar sobre a ativação. Vocês vão pirar. Como eu disse, é um conteúdo real que eu uso e eu falo isso aqui é verdade para minha vida, tá bom? Tá aparecendo para vocês aí, né? O chamado. Então, eu quero falar um pouquinho agora de um homem ativar. Pessoal, esquece essa asa do anjo aí, tá bom? Porque deixa eu tirar aqui a legenda, né? Só me faça ok aí, Edson, tá me escutando, que eu vou entrar agora forte nessa reta aqui nossa de ativação, tá bom? Me dá um toque, Edson. Escreve para mim, tá ok, show, beleza, pessoal. Essa imagem aqui, claro que é a imagem que a gente fez de AI, e ela tem um princípio bíblico nela. Vou ler para vocês aqui o princípio de um homem ativado, que 16, 11, 16, fala assim, ó. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo da grande árvore de Giofra, que pertencia a Joás, do clã de Abezer. Gideão, é o nome desse cara aqui. Filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para esconder os midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deixa eu voltar aqui na imagem dele. Gente, olha que interessante o que a Bíblia traz para nós e fala aqui muito sobre identidade. Então, olha só, Gideão estava fugindo dos medianitas, né? Israel estava sendo atacado, roubado toda hora, tudo que produzia roubavam deles. Ele estava lá malhando trigo no lagar, escondido, se sentia derrotado, medroso, porque estava fazendo as coisas escondidas para não ser roubado também. Então, lógico que ele tinha medo daquilo que estava acontecendo. E olha que interessante, o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim, ei, poderoso guerreiro, o Senhor está com você. Quando eu escutei isso, cara, foi nesse versículo, tá até no meu livro esse versículo. Para mim, isso é um processo de ativação dos mais poderosos e claros a respeito da ativação de um homem. Sabe por quê? De novo, cara, a situação que você tá não define quem você é. Aquilo que você viveu também não define quem você é. Então, Gideão, ele poderia falar assim, peraí, mas eu? E ele falou isso. Eu? Cara, você sabe o que está falando? E o que aconteceu com os meus pais? Por que você não volta lá atrás e faz o que você fez com os meus pais com a gente? Olha como é que a gente está aqui. Por que isso? Muitas vezes nós não acreditamos na nossa real identidade. Então, assim, os pensamentos que você tem sobre você, muitas vezes, que são negativos, não são você. Nesse caso aqui, ele estava derrotado, fugido, o anjo do Senhor aparece, ei, poderoso guerreiro. Então, por quê? Por que isso? Porque a mente dele não estava conseguindo ver quem ele era. Só que quem criou ele falou assim, você é poderoso guerreiro. Todo mundo sabe a história de Gideão, uma história violenta de libertação depois de um povo. Então, olha que interessante. A forma que você está se vendo hoje, eu quero que você analise sobre isso. Será que é você mesmo? Será que tudo que aconteceu com você, com todas as batalhas, não fez você ser e produzir pensamentos inferiores de quem você é de fato? Por isso que o processo de ativação, eu estou chamando aqui, falando de o chamado, ele acontece quando você começa a encontrar. Gente, vai por mim, cara. Tem um tesouro aí dentro. Vai por mim, tem um destino aí dentro. Tem uma semente aí dentro. Que você precisa entender através desse versículo de Juízes aqui, que chamou o Gideão de poderoso guerreiro. O cara estava derrotado. Por quê? Aquilo que nós fazemos não define quem nós somos. Mas quem nós somos define o que nós vamos fazer. Então, assim, você precisa parar agora na sua vida e pensar, peraí, eu tô fazendo o que eu fui chamado para fazer? Gente, você faria o que você faz hoje cobrando de graça? Para pensar nisso. Se você faz o que você faz hoje cobrando de graça, você está na ativação, cara. Então, eu fiz muita entrevista quando tinha agência no Brasil. E o que eu mais via era pessoas presas no destino, presas no presente, aliás, desculpa, por conta do Vale Refeição, do Vale Transporte, porque não conseguiam romper com medo de perder o Vale Transporte, o Vale Refeição. Não estou falando para você ser imprudente, mas espera aí, cara. Deus vai passar uma vida inteira, você vai ficar preso nisso, cara. Ei, poderoso guerreiro. É assim que eu te vejo, cara. Então é assim que Deus nos vê. Deus fez um desenho para nós que tem que performar e botar para rodar agora. Então, assim, existe um design na minha vida, na sua vida. Então, tem gente que eu olho que é menor, tem gente que eu olho que é alto,
cada vez que eu vejo o design da pessoa, eu falo, cara, esse cara foi feito para isso, cara. Tem lugares que você entra que eu não entro. Tem coisas que você quebra que eu não consigo quebrar. Então, por exemplo, no Legendário, esse cara é mais forte que eu, cara. Pega você aqui, cara. Não vou eu pegar isso aqui, pega você. Aqui tem que ter mais habilidade, aqui tem que ter estratégia. Deixa comigo, pessoal. Eu monto o time aqui. Então, assim, acha a sua área de força e bota pressão nela, cara. Você não pode deixar que a circunstância defina quem você é. Sabe por quê? Porque a promessa, ela explode a circunstância. Então, aquilo que Deus falou para você, aquilo que seu pai te falou, aquilo que sua mãe te falou de bom, é isso que você tem que pegar e fazer acontecer. Então, tudo que aconteceu com você, de novo, coisas que deram erradas, não pode definir o seu futuro, o seu destino. Por isso que eu gosto e falo sobre chamado, cara. É você falar assim, peraí, tem um desenho aqui para mim, cara. Então, eu quero falar um pouquinho sobre propósito com você. E a gente já tá indo pro final, tá, pessoal? Segura aí. Tá, vai ficar ainda melhor aqui o nosso papo. Vou dizer por quê para você. Qual o esforço que uma árvore faz para produzir frutos? Para e pensa aí, cara, rapidinho comigo. Qual o esforço que uma árvore como essa aqui fez para produzir frutos? Se alguém começasse a xingar essa árvore, você acha que ela pararia de dar frutos? O que você acha? Quero ouvir você. Pode descompartilhar minha tela aí, produção. Eu quero ouvir você agora. Se alguém xingasse essa árvore, ela pararia de dar frutos? Vamos trocar uma ideia aí. Quem quer falar? Uau, tem uma galera na sala, hein, cara? Parabéns. O melhor tá chegando aí, viu, pessoal? No final. Segura comigo. Alguém quer falar sobre o que eu falei do chamado ali de Gideão? Que ele se via derrotado. Alguém fala assim, ei, cara, eu passei por situações aqui que eu falei com o Wilton. Wilton, me ajuda, cara. Tá pegando aqui pra mim. Você sabe disso, né, Wilton? E assim, cara, eu precisava que alguém falasse pra mim quem eu era. Entende? Então, às vezes tem que, cara, acionar a sua rede. Porque a circunstância quer te definir. Só que eu não sou bobo. Eu falei, cara, eu sei que eu vou cair aqui se eu ficar nesse pensamento. Não, cara. Braga também, né, Braga? Passamos também uma coisa juntos, né? Então, assim, cara, não vai parar, cara. Quantas vezes eu falei com ele, não, cara. Você não pode deixar isso afundar. Nós não somos o que nós possuímos. Nós não somos aquilo que nós temos. Nós somos quem Deus falou que nós somos. Nós somos poderosos guerreiros, cara. Então, assim, alguém que fala sobre isso, o Regis tá aí, cara. Regis, putz, esse cara tá voando no Brasil aí. Então, assim, eu queria que alguém falasse comigo sobre o chamado, sobre o propósito. Se quiser, senão eu já volto para aula que tem o pau quebrar aqui. Vamos para cima. Ora, meu irmão. E aí, meu irmão? Tudo jóia? Bom te ver, cara. Acho que a gente já se conhece aí de longa data, né? De algumas décadas, mais de décadas, né? Mais de décadas, verdade. E eu acho que essa questão do propósito é algo muito importante, né? Às vezes a Sim. gente anda por outras veredas, mas Deus nos coloca de novo no trilho, né? Eu também passei por várias atividades e hoje tenho vivido forte o propósito, que é impactar a vida dos empreendedores. E eu tenho visto a sua história, você comentando aí de ter chegado nos Estados Unidos aí pouco antes da pandemia e ter mudado aí todos os planos, mas seu propósito permaneceu de pé. Uma coisa que eu costumo falar é nunca a gente trocar propostas pelo nosso propósito. Uau. As propostas jamais elas podem tirar a gente do centro, né? Se a proposta ela fere seu propósito, ela não é uma boa proposta, você já tem a resposta. Então, eu acho que todo esse conteúdo que você está trazendo para a gente aqui ele é muito rico, porque realmente é um destravar mesmo, né? É Sim. mostrar que a gente tem que olhar para dentro e ver quais são as amarras, né? Quais são as correntes que a gente precisa desamarrar de dentro da nossa própria vida, né? Sim. Quais são as tornozeleiras eletrônicas que a gente tem que tirar da nossa vida para a gente poder viver o exponencial de Deus aí na nossa vida. Sim, sim, é verdade. Obrigado, Regis. Muito bom essa contribuição, cara. A proposta não pode tirar do propósito, né? Muito legal, cara. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Eu também creio muito nisso, pessoal. Quando eu tava falando da árvore para vocês ali,
que eu aprendi, cara? Cara, os frutos que você gera não é para você mesmo, sabe? Porque aquela árvore ali, ela não pode comer os frutos que ela gerou. Ela está gerando para alguém. O movimento de ativação que a gente está fazendo aqui é um movimento para você refletir e pensar como você pode doar o que você produz. E confiar que alguém vai produzir para você. Então, assim, cara, eu tenho amigos nessa sala aqui, vários amigos na sala aqui, que já foram recursos para mim. E eu sou recurso para o outro. Então, uma árvore, ela, independente do que falem para ela, ela vai produzir, cara. Se alguém falar, você não presta, cara, o seu passado é isso, você fez aquilo, não sei o quê, ela vai produzindo, cara, ela vai crescendo, vai frutificar e vai cumprir o propósito dela na Terra, o chamado que ela foi gerada para ser, ela vai cumprir, que é gerar o fruto. Então, assim, muitas vezes a gente para porque está ouvindo pessoas e a gente dá mais atenção ao que estão falando do que o que Deus falou e que está dentro de mim. Então, qual é o meu propósito de crescimento aí, você? Que a gente cresça organicamente, que a gente cresça com pessoas que estão pensando igual a gente. Quando você entra nesse ecossistema de pessoas que estão prosperando mentalmente, cara, e produzindo recursos para os outros, cara, você pode ter certeza, alguém vai produzir recursos para você, cara. Alguém vai cuidar de você. Então, assim, uma árvore, assim como ela não produz fruto para ela mesma, mas alguém rega ela para ela crescer. Quem que regou ela, cara? Para pensar, assim, de novo, né? Deus, ele entra e fala, vou fazer chover aqui nessa água. Vai chover e vai crescer. Então, assim, tudo que Deus faz, cara, tem sempre um propósito. Então, para pensar a pessoa incrível que você é, tudo que tem dentro de você e que você tem feito. E analisa. Cara, eu tô conseguindo cumprir aquilo que eu fui desenhado para fazer. Tem um design, cara. Eu gosto de usar essa palavra porque eu fico vendo Deus, tipo, como criador mesmo, assim, criando a gente. Fala, cara, esse cara vai fazer isso aqui. Então, por exemplo, tá aqui o iPhone 16. Cara, quando criaram esse iPhone 16, criaram uma função, né? Ele tem vários detalhes nele, várias coisinhas diferentes. Cada coisinha diferente, cada botão cumpre um propósito. Então, assim, o que você tem que olhar a sua vida, cara? O seu mindset, a sua estatura física, a sua forma de se comportar, tudo isso está levando você a executar uma ação que Deus está esperando. A Bíblia fala que a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos se manifestem. Então, assim, existe um manifestar de Deus para nós, cara. Sabe assim? E, de novo, não quero ser religioso aqui, não. Eu quero só falar do que eu acredito e o que eu vivo. Quem me conhece sabe disso. Como o Regis falou, cara, a gente está aqui há muitos anos na mesma pista, cara. Né? Eu tô vendo o que ele tá fazendo lá, o que ele tá carregando e transbordando a vida dos empresários lá acho que do Tietê, né, Regis? Cara, impressionante, cara. Você vê. É isso mesmo. Tá comigo aqui em Nova York, tá com ele lá na cidade, que ele transformou essa cidade numa realidade de Deus para ele, cara. Olha só que interessante. Quando a gente tem algo dentro de nós, a gente transforma realidades. Cara, nós somos aqueles que ligam o disjuntor, nós somos aqueles que aumentam a temperatura, nós somos aqueles que transformam o ambiente. Então você tem que crer nisso. Quando você crê nisso, não é arrogância, cara. Arrogância é você pensar menos dos outros, mas pensar mais sobre você é posicionamento. Então, assim, relaxa, transborda, dá fruto, deixa que alguém se beneficie disso. Com certeza, cara, vai chegar algo para você que você fala assim, cara, isso aqui foi uma semente que um dia eu plantei. Cara, como eu gosto disso, como eu acredito nisso, e como eu quero que você seja encorajado por essa palavra, viu? Esse treinamento aqui, né? Agora eu vou falar para vocês uma coisa que eu aprendi lá com o Pablo Marçal, que depois eu vou mandar no grupo. Me lembra aqui, pessoal, vou mandar só para quem está nessa sala aqui, porque era um evento fechado, né, que custou $3.000 por pessoa, e eu pude fazer uma pergunta lá de algo que eu ia falar para vocês aqui. Eu tive uma resposta que eu nunca vi o Pablo falar, e eu acompanho bastante ele, e eu acho que é uma chave para vocês. Assim como foi uma chave para mim, e assim como fez com que eu validasse minha teoria, talvez vai validar sua teoria também. Você vai perceber isso, e você vai ressignificar muitas coisas. Falar assim, cara, quer saber de uma coisa? Nada me para mais, porque também é assim que eu acredito. Quer ver que legal? Eu fiz uma pergunta para ele. Eu não estou vendo vocês, que só me fala se estão vendo minha tela aí. Me dá um toque aí, equipe. Vocês estão vendo minha tela aí rapidinho, todo mundo. E que tela, né? Né? Ok, tá aparecendo, né? Boa. Gente, eu fiz uma pergunta pro Paulo, né? Falei, Paulo,
Cara, como que você consegue receber críticas das pessoas, e críticas pesadas, e fazer com que a sua mente ou as emoções não se aflorem a ponto de você não ligar para isso? Aí ele falou assim: não é que eu não ligo isso. Não é que eu não. Ele me corrigiu: não é que eu não ligo, eu ligo sim, cara. Tanto eu ligo que eu converto isso numa energia. E aí eu pego quem eu sou com o que estão falando, e isso dá uma erupção. E aí eu coloquei como efeito vulcão. Falei, cara, é verdade esse negócio, cara. É verdade. Então, olha só. Sabe por quê? Você sabe quem você é, sabe do seu coração, sabe dos seus erros também. Só que, poxa, você pode ressignificar muita coisa, mas quando falam de você, e quando você sabe quem você é, existe uma compressão que aí vai fluir de você a sua verdade, o seu fogo, aquilo que vai transbordar e vai consumir o que está fora de você. Então, ele falou, acho que ele falou no vídeo, depois eu vou mandar para vocês, tá? E se chamou isso de efeito vulcão. Gente, eu não ouvi falar de efeito vulcão ainda. E eu falei, cara, isso tem a ver com a minha história, isso tem a ver comigo, tem a ver com o meu desenho, tem a ver com o nível para onde eu estou indo. Sabe por quê? Não tem jeito, cara. Se você vai frutificar, vão criticar você. Você sabe disso. Começa a fazer evento, começa a dar a cara na internet, começa a ter sempre alguém que vai falar sobre você. E tem um detalhe: o que vão falar sobre você não pode pautar você. Pelo contrário, o que vão falar sobre você vai comprimir com uma verdade que está em você, vai chegar aqui o que estão falando, e isso vai gerar o efeito vulcão. Vai gerar uma erupção. Sabe o que vai acontecer? Um transbordar. Você mudando realidades de pessoas que estão à sua volta, cara. Gente, isso é muito poderoso. E só quem entende é quem passa por esse processo de ativação. É quem consegue se unir a uma comunidade e falar assim, cara, eu tô junto nesse movimento. Então, assim, por que eu fui nesse evento do Pablo lá? Até pedi pro Regis me ajudar, lá com o Nésio Monteiro. Ele fez uma conexão, eu tentei, Regis, ir por um caminho assim, para estar mais próximo, mas não, cara, teve que pagar, cara, teve que ir para cima, teve que acionar a frequência aqui do dinheiro para poder fazer a coisa virar. Teve que pagar o acesso, né? O acesso, cara. Muito louco isso. E aí, só que também você vê, eu tive oportunidades lá. Tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito. O que eu entendi? Cara, eu entendi que ninguém faz nada grande sozinho. Né? E se você está fazendo algo sozinho é porque não é grande. Então, assim, eu falei, eu tenho que me unir. E sabe quem são as pessoas que são mais importantes para mim? Vocês. Deus falou comigo sobre isso. A gente quer muitas vezes sentar em mesas, olhando o resultado, e falar, vou sentar nessa mesa. Mas a gente esquece de perceber quem já está na nossa mesa, sentado, inclusive. Então, o que eu falei? Eu vou criar o meu próprio movimento. Claro que eu vou ter mentores, vou estar lá com o Nésio, estar com o Pablo, né? O Regis também, que pode ser um mentor meu. Tem várias pessoas aqui, o Anderson, tem pessoas capacitadas demais aqui nessa sala, de verdade. Mas eu falei, cara, eu preciso da comunidade, eu preciso formar a minha tribo, eu preciso estar com gente, igual Legendários lá. Né? Até eu tive com o Chapel é o fundador do Legendários. E eu escutei esse cara, machado para você isso, ó, presta atenção. Eu fui escutar ele lá, aqui em Orlando, eu peguei, fui até ele, e eu tenho já o WhatsApp dele, por um outro contato que tive com ele pessoalmente. A gente ficou mais próximo, não fala de amigo ainda não, precisa ficar falso, né? Mas é um cara querido demais, cara. Ele também gosta de mim. E ele falou nesse evento uma coisa muito legal. Ele chegou no filho dele, na montanha, e falou: filho, olha esse monte de homem aqui, filho. Filho, para pensar que se o papai morrer amanhã, o Legendários continua, o Legendários continua, e ele esperava o filho bater no peito, papai, continua, porque o seu filho tá aqui, né? E ele confessou, ele disse o que ele esperava. Mas o filho dele falou assim, papai, se você morrer, o Legendários continua, sabe por quê? Aí ele falou, por quê, filho? Porque o Legendário não é do Senhor, nem meu, é de Jesus. Aí ele ficou, o quê? Ele queria trazer o orgulho com o filho, eu toco o pai, né? Eu toco isso aqui que você criou. Não. Então ele me deu um segredo do crescimento dos Legendários, que eles estão projetando alcançar 10 milhões de homens. 10 milhões de homens são 10 milhões de famílias, né, praticamente. Em 5 anos, se eu não me engano, ou 10 anos. Porque ele falou, sabe por que Legendários ele cresce? Porque eu não controlo. Cara, uma mente ativada é uma mente sem limites. Uma mente ativada é você acreditar no potencial
do seu amigo, do seu próprio potencial, fala assim, cara, eu vou fazer, eu não tenho limite. Gente, não acredite em liderança com tampa, não acredite em modelos que vão travar você, que vão impedir de você exercer seu protagonismo. Por isso que a minha vida inteira sempre fui lançando pessoas. Cara, eu tive estagiário na minha agência que queria fazer algo, queria montar, e que eu encorajei, que ele começou a ganhar 3 vezes mais do que eu, e foi trabalhar na Discovery Channel, eu acho que é esse nome, né? E eu falava, cara, eu gostava de ver isso. Eu amo fazer as pessoas encontrarem a razão pela qual elas existem. Porque eu falei, chegou um comercial, alguma coisa que eu fiz aí, né? As pessoas estão preocupadas em deixar legado, mas não estão preocupadas em saber porque às vezes elas nasceram, cara. Cara, você não nasceu para não transbordar, você não nasceu para não frutificar. Tem fruto, cara. Então, assim, para pensar, você vai ser grato muito a tudo que está acontecendo aqui nesse conteúdo e também agradecer a Deus. Você vai perceber, cara, eu sou feliz, tenho tudo que eu preciso, tenho todos os recursos. Só falta a gente se unir. Só falta a gente se unir. Eu quero falar com vocês muito importante também, que é o que eu tenho feito aqui, né? Como eu disse para vocês, tenho pago, tenho investido, estou indo para cima. Acredito em processo de mentoria, acredito em coach, acredito em especialistas. Eu quero falar para vocês de onde sai essa minha frase, somos recursos, né, uns dos outros. Olha que interessante. 2 Timóteo 1:6, onde Paulo diz a Timóteo, por esta razão, torno a lembrá-lo que mantenho viva a chama do dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Não é algo de externo que precisamos buscar, mas é algo que já existe, esperando para ser reacendido. Cara, essa mensagem é linda demais, cara. Então, assim, de novo, eu creio piamente no que está escrito aqui. Olha só, um cara acionou outro cara e falou assim, eu acredito no que está aí dentro. Eu acredito no que já existe e você só precisa do toque das minhas mãos para que isso aconteça. Então, gente, eu tenho vivido isso. Cara, como eu tenho vivido isso? Passei tempos difíceis. Esqueci o nome, como falo aqui. Mas tempos difíceis, cara, e apareceu sempre um mentor. Apareceu sempre alguém com uma palavra, alguém que fala assim, sai daí, cara. Fica aí não, peraí, aqui não é seu lugar não, olha quem você é e tudo mais. Então, assim, por que eu tô falando isso para vocês, pessoal? Porque, como eu disse, estou gerando esse movimento para vocês. Eu estou montando uma escola também chamada Activation School, que vai ter muitos conteúdos, que ela foi criada para mostrar habilidades ocultas das pessoas que elas ainda não sabem que têm. Então, eu tenho buscado, treinado, estudado, investido nisso, e de alguma forma a minha vida consiga tocar a vida das pessoas para que elas atinjam o seu potencial máximo. Então, para isso, eu vou já entrar no meu assunto com você também aqui, tá? Faz parte do que a gente fez aqui. A gente vai mostrar para vocês o processo de mentoria que a gente tem aqui. Então, não se assustem aqui, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês e falo isso com maior liberdade mesmo, tá? Eu acredito nisso, estou trabalhando forte para isso. Acredito que chegou o meu tempo para colocar tudo à disposição, tudo que eu criei à disposição de quem também quer estar nesse movimento comigo. Então, o que eu fiz? Eu criei uma mentoria chamada Activator, desenhei ela. Eu sei os pontos que precisam ser melhorados nas pessoas, eu sei os pontos de ativação, eu sei que eu preciso estar com mais pessoas para que isso aconteça, que eu não faço nada sozinho. Então, tem um conteúdo exclusivo da mentoria Activator. É a mentoria que nós criamos para que a gente se ajude e a gente consiga trocar ideias, montar comunidade, ter ferramentas, metodologia, para que a gente vá para o próximo nível juntos, tá bom? Então, assim, olha só, dentro dessa mentoria que eu criei, não se assuste com o valor, como eu disse, tem um curso exclusivo meu aqui. Aqui o pessoal não colocou o nome, mas eu gravei um curso violento chamado Rota da Ativação. Tá gravado, com alta tecnologia, com lentes de cinema, você vai perceber. E parece Netflix o negócio. Assim, bem legal para desbloquear a mentalidade e alcançar novos patamares. Tem o Business Map. O que é o Business Map, pessoal? Nessa minha longa jornada de empreendedorismo e formação acadêmica, eu peguei os pontos principais que o empreendedor precisa saber para estruturar um negócio, enxergar e mudar de nível. Então, de novo, fiz isso para muita empresa, já lancei mais de 400 empresas, criei do zero. Então, eu falei, cara, esse ponto é importante, esse ponto é importante, é como se fosse um mapa. Eu não estou com ele aqui impresso, cara, mas eu tenho ele impresso, tem arquivo. Então, você vai ganhar também, nossa mentoria, o Business Map. Uma aula de tráfego, né, cara, com o tráfego pago com o Edson aqui. Para quem não sabe, o Edson é da plataforma internacional, trabalhou com o Pablo ali, então ele pegou muita coisa de lá, foi muito
treinado, tem um coração incrível também esse cara. Uma aula de análise SWOT aqui da Anne Leide, que também é da plataforma internacional, futura esposa do Edson. E eu sempre falei sobre análise SWOT, que é pontos, oportunidades, ameaças, né? Fragilidades também, que mais esqueci outra aqui, fraquezas. Forças, ameaças, fraquezas e oportunidades. Eu sempre uso isso para business. Mas quando eu vi a capacidade que ela tem de olhar as pessoas e fazer isso em SWOT, igual ela colocando aqui, em pessoas, eu não tinha visto ainda, cara. Eu falei, cara, ela tá pegando um conceito corporativo e colocando pra gente, né, cara? De verdade, eu não vi. Eu nunca fiz, nunca apliquei isso em nenhum lugar, e ela vai aplicar para vocês isso também. Uma aula também sobre hábitos que transformam. Eu não sei porquê, né? Engraçado, eu falei um pouco do Pablo aqui, que eu fui lá, tive na mentoria, o Edson é de lá, a Enide de lá, e também o Diego também é de lá. O Diego é o cara que treinou, você me corrige aqui, Edson, se eu não estou associando, mas se não me engano, o Diego é o cara que treinou o Pablo, né? Mudou a saúde, treinou com ele, enfim, foi um instrutor dele lá. Então, cara, de verdade, o Pablo ficou uma referência pra gente hoje, né? Então, gente, eu estou mostrando para vocês aqui um pouquinho dessa mentoria Activator, né? Que eu vou lançar para vocês aqui. Relaxa com o preço, mas eu quero só mostrar valor para vocês. Tem muito valor. São encontros semanais ao vivo durante 2 meses. Não tá junto nisso, entregando tudo que a gente tem. Ferramentas práticas para você aplicar, né, imediatamente que você vai aprender, e suporte contínuo, tá bom? Olha lá, tá. É isso mesmo. O Diego trabalha com o Pablo, também com o Nézio lá, né? Então, vai ter todo esse acesso aí, né? Tudo isso aqui, se a gente fosse cobrar de verdade, daria mais ou menos uns R$4.600. Se fosse para cobrar a mentoria, que é 1997, mais os bônus que a gente tem aqui, que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, já vou indo direto ao ponto aqui. Olha só. Mas todo mundo aí no Brasil tá fazendo Black Friday, né, cara? Eu fui falar aqui, o pessoal me cobrou para eu falar, faz Black Friday, dá desconto. Eu falei, pessoal, precisa faturar, pô, deixa eu vender aqui o povo, deixa eu ganhar dinheiro, pô. Aí o pessoal, não, Black Friday, dá o desconto, tudo mais. Então a gente criou aqui o Black Friday, condição especial, com um super desconto para vocês. Então, claro que isso vai sair para você muito mais barato. Você vai falar, quanto vai custar esse negócio? Cara, relaxa. 12 vezes de 49, né, 497 à vista. Até coloquei aqui, né, a chance de você acessar uma jornada de transformação única por um valor que cabe no seu bolso. Bem clichê mesmo, para ficar bem básico, para você entender para onde a gente está indo. Então, assim, gente, de verdade, nosso grupo vai disponibilizar para você aí um link. Eu quero saber se faz sentido para você fazer parte dessa comunidade, né? Cara, de verdade, não é grana aqui, porque 12 vezes de R$49, para quem está aqui em dólar, então, ainda é muito barato esse negócio. E de verdade, eu tenho me passado bastante aqui por conta também do dólar, né? Dá para a gente ter muito acesso a muita informação exclusiva nos Estados Unidos e no Brasil. Então, eu quero que você agora clique no link no chat, o pessoal vai mandar um link no chat aí para você ir para o nosso checkout e fazer essa sua inscrição. E de verdade, então assim, tem muito conteúdo que a gente está disponibilizando nesses bônus todos, e tem as nossas aulas ao vivo com vocês, fazendo uma jornada de ativação. Exercícios, tempo, comunidade, network, destravando mesmo, colocando na prática, fazendo exercícios de respiração, como eu falei para vocês, de meditação, coisas que vão ajudar você a raciocinar e se organizar, e não vai impedir você de passar a luta, mas quando vier alguma dificuldade, você está com a sua mente fortalecida, falar, cara, isso aqui vai ser a minha plataforma de saltar. Então, assim, eu estou muito feliz fazendo hoje aqui o que estou fazendo com vocês, porque é uma oportunidade que a gente tem, se vocês me derem isso, claro, de eu pegar na mão de vocês e a gente caminhar juntos nesse sentido. Cara, eu vi isso no Legendários lá, eu vi o poder da família, vi o poder de andar juntos, vi o poder da comunidade, e eu estou disposto a doar o meu tempo nesse projeto, que é a mensagem da minha vida, que eu mostro para vocês aqui, né? Quem me conhece, então eu encontrei a minha razão de existir. Tá? Esse é o fato. Quando você se conecta a alguém que está fazendo o que ele faz pela razão de existir, cara, é transformador. Então, assim, vai por mim, confia, porque a gente sabe que isso tem muita responsabilidade, a gente jamais faria isso se não fosse, de fato, um conteúdo transformador. Então, quero saber de você, agora, se você tem alguma dúvida aí. Quero que você fale comigo se tem alguma dúvida, eu vou parar de compartilhar, e você me fala se você tem alguma dúvida, que eu vou tirar já a dúvida agora aqui. Não estou gerando escassez, não estou gerando emoção para você, mas eu quero que você raciocine
sobre tudo que nós falamos, tá bom? E dá para eles verem, Edson, a mentoria que tem lá dentro, alguma coisa, vocês vão mandar no grupo também? Porque acho importante ver o que tem lá dentro da mentoria, né? Se alguém quiser falar comigo aí, tirar alguma dúvida, deixa eu saber aí. Mas a ideia é essa mesmo, a gente pegar nas mãos mesmo, né? E caminhar juntos, trocar ideia, pessoal. Né? Para quem está no Brasil, cara, com certeza, para você vai ser muito transformador o conteúdo, porque a gente tem muita coisa também lá de cá, né? Dos Estados Unidos. A gente ficou muito resiliente aqui também, né? Brasileiro que mora na América tem uma mentalidade um pouco diferente, né? Olha só, vou pedir pro pessoal mandar, tem um link aí, vocês têm mais gente do nosso grupo, mandar o link no grupo. Se alguém quiser saber um pouco mais do que tem além da mentoria, tem muito conteúdo lá dentro. Vê no nosso grupo de lançamento, acho que o Ronaldo colocou lá para você o link. Mas cai para dentro, cara. Cai para dentro dessa mentoria. Né? São conteúdos gravados também online, e as ferramentas e os bônus vai estar tudo à disposição de vocês, tá bom? Gente, o que vocês acharam aí da aula, né, cara? É minha primeira aula de ativação, né, falando um pouco sobre isso, e eu vou ir para cima disso daqui, cara. Vê aí, ó, quem já caiu para dentro, dá um toque aí, tá bom? Você mandou o link no grupo, Tem um grupo, tem um link para comprar aí, não? Tem um link para comprar? Deixa eu ver aqui se ele mandou. Link da aula. Tá fazendo link para comprar agora. Boa. Tem alguém aqui que tá afim de vir aqui com a gente? Quem tá aí? Fala, dá uma mãozinha aí. Quem cai para dentro comigo aqui? Fazer parte desse momento de ativação. Boa lá, o Regis vai para cima. Obrigado, Regis. Valeu, cara. Vanessa. Vambora. Bora. Braga tá junto comigo também. Vamos para cima, o Wilton. Lá estão gerando o link para vocês, para você fazer sua inscrição aí em 12 vezes de 40 e pouco que a gente colocou aí, né? Mas, gente, essa é a nossa primeira aula de ativação. Estou feliz, cara, porque, de novo, é uma mensagem que eu carrego, né? E que eu quero fazer muito, entregar muito. Você sabe que tem custo as coisas, né? Não tem jeito, tem que colocar um custo mesmo, para que a gente faça parte dessa primeira turma. Senão você é a primeira turma desse momento de ativação, e a gente vai 2 meses juntos, caminhando, entregando conteúdo, a gente organizando certinho com vocês, uma jornada, tá bom? Arquivos, ferramentas, PDF, business map para vocês, que eu dei uma aula aqui no Metanoia, aqui na Flórida, para falar um pouco para eles sobre negócios, né? Então, quem me conhece sabe que eu tenho um viés também corporativo forte, né? Então, a gente quer transbordar em todas as áreas, para todo mundo. Quando você se conecta comigo, com certeza eu sou um hub também de outros novos negócios, né? Só para você ficar ligado aí, tá bom? Entrou alguém agora, indo para cima, aula muito boa, Vanessa. Obrigado, Van. Obrigado mesmo. Obrigado, é isso aí. Se gostar da aula, pessoal, dá um joinha aí para mim. Faça vocês gostaram aí. Muito bom, muito bom. Bacana, obrigado, gente. Queria muito assim, agradecer vocês, né? Vai estar lá o nosso link no grupo, tá fazendo agora o link para vocês no grupo, para que vocês cliquem. Vem comigo, cara. Vamos embora isso aí. Faz o teste, se testa, se joga, se entrega. Zione, Ale, valeu, gente. Várias mãozinhas aí, João. Obrigado. Cara, feliz demais, meu. Feliz demais com vocês aqui. E feliz de ver os amigos também, pessoas que acreditam em nós, né? Acho que geraram o link de inscrição aí, lá. Ver se geraram. Chegou para mim aqui. Deixa eu ver você aí. Bacana lá. Link de inscrição da mentoria. Cara, tá muito legal essa mentoria. Muita coisa nova, muita informação diferente, você não está acostumado. Não vou dizer que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não vai ser confrontado, vai, né, cara? Faz parte, tirar da zona de conforto um pouquinho. Então, mas eu quero que você confie em mim, né? Como eu disse, vou pegar na mão, vou trazer essa informação para vocês e, claro, disponibilizar tudo que a gente puder disponibilizar para que vocês desenvolvam, vão para um outro nível, tá bom? Aproveite esses bônus, pessoal. Aproveite esses bônus. Coloquei 12 vezes de 49. É um preço mesmo bem, não sei para o Brasil, né? Eu creio que está em conta aí também para o Brasil, né, Regis? Não sei como é que está aí os preços, mas meu time falou que esse valor aqui de 497 é um preço acessível aí no Brasil também para esse nível de conteúdo que a gente vai entregar, que é muito exclusivo, tá, pessoal? Tudo que vocês vão ver é muito autoral e muito exclusivo. Não é cópia da cópia, não, tá? Coisa que Business Map, criação nossa. Né? Lá a gente fez um compilado de coisas que funcionam.
em negócios, né? E o conteúdo de ativação, que é o nosso principal motivo de estar aqui hoje, é justamente ajudar você a performar naquilo que você tem o design para performar. Essa é a nossa ideia, tá bom? Gente, a gente ficou aqui 1h45 juntos. Queria dar os parabéns para você. Quem saiu, saiu no final agora. Eu creio que nós geramos um movimento no coração aqui de vocês, uns dos outros, para que a gente se ajude. E de verdade, quem me conhece sabe disso. A minha vida, ela é feita para impactar outras vidas, né? Então pensa aí direitinho, raciocínio. Tô falando aqui do preço de uma pizza no Brasil por mês, nem sei se é isso mesmo, nem sei quanto tá a pizza no Brasil. Eu tô curioso agora. O time colocou aqui, quem pode falar? Quanto tá, Anderson, uma pizza aí no Brasil? Ah, uns 60, 70 pau. Começa daí, né? A de queijo, né? A calabresa e mussarela, 60, 70 reais. Cara, o meu curso tá mais barato que a pizza, pô. Não tá, não, Wilton, não tá errado esse preço aqui, pô. O curso mais barato que a pizza, pessoal. Vou me matar aqui. Gente, ó, queria agradecer vocês de verdade mesmo, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero convidar, cai para dentro comigo aqui, faz isso acontecer juntos. E contem comigo também, cara. Né? Eu quero muito que o Regis venha aqui falar no nosso Metanoia. Né? O Wilton tá sempre comigo aqui, em todos os eventos, é um parceiro meu de negócios, Braga. Tem muita gente que eu conheço aqui, né? Anderson, advogado, né, Anderson? Advogado brabo aí no Brasil também. Cara, gente, uma honra com vocês, o Alê, não dá para falar todo mundo aqui, mas nossa equipe, vocês estão me ajudando a transbordar, me ajudando a acreditar naquilo que eu carrego aqui de tecnologia do céu, né, de Deus. Então, eu estou muito feliz, cara, de ter amigos aqui nessa live que me conhecem já há tantos anos e ter pessoas novas também que chegaram agora, que também com certeza vão ser impactados por essa mensagem que está no nosso coração aqui, ó, ativação. E quem for os primeiros a comprar o nosso, lembrei agora aqui, a comprar a nossa mentoria, vai ganhar um livro meu. Eu creio que não tem no Brasil, mas eu mando daqui para ir para vocês, tá bom? Então, vai lá, a gente se fala. Muito obrigado a todos vocês, viu? A gente vai ter mais aí, tá? Valeu, gente. Um abração. Abraço. Obrigado, viu? Tamo junto.